Hoje, 22 de agosto de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta quarta-feira, uma quarta-feira chuvosa e a quarta-feira do pontapé inicial da decisão do título catarinense da segunda divisão, envolvendo as equipes do Clube Náutico Marcílio Dias e do Metropolitano. Marcílio Dias eliminou o Fluminense e o Metropolitano eliminou na semifinal a equipe do Camboriú. E as duas, agora, já com o passaporte carimbado para a Série A, começam as duas partidas decisivas para a conquista do título e levantar o caneco. Agora, os dois fizeram a festa pela classificação e um dos dois vai fazer mais uma festa, que é levantar o caneco. E começa na noite de hoje. E com esse tempo chuvoso, Ingo, deve prejudicar o espetáculo, né? Em todos os sentidos, na presença do público e também na bola rolando. O jogo vai ser lá no Monumental do SESI. Você acredita que terá capacidade de lotação nesse jogo lá, mesmo com esse tempo chuvoso? Olha, Ládio, boa tarde a você, ao pessoal da Univale. Realmente, o ponto forte é realmente como você citou, a condição do tempo é um tempo chuvoso, tem prejudicado muito a parte de treinamento tanto do Marcílio Dias como da equipe do Metropolitano. O Metropolitano treinou ontem na associação da Autona, que é um ginásio de esportes, um bate-bola apenas só para soltar ali, e pela condição do tempo não dá para fazer mais. Então, por isso que eu acredito que o jogo de amanhã, de hoje à noite, na verdade, 20h30, deve ser prejudicado pela situação do gramado para os jogadores e para o público pela situação da chuva, porque a previsão no momento do jogo realmente é tempo chuvoso lá na cidade de Blumenau. Eu já queria adiantar, até pelo horário que a gente tem, que até às 16 horas de hoje, de quarta-feira, 16 horas, ali no Convés do Marinheiro, os ingressos estão à disposição a R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia. E na hora do jogo lá em Blumenau, será R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia. Então, portanto, até às 16 horas... Tá, mas só para tirar uma dúvida aqui. O que estava acordado é de que a capacidade do SESI permitia somente 350 ingressos para a torcida do Marcílio Dias. Então, esses ingressos, 350, veio para Itajaí? Veio. Os ingressos, eles não estão disponíveis em rede social, eles estão apenas no Convés do Marinheiro. Então, são 350 ingressos a R$ 30 e 15 a meia até às 16 horas da tarde de hoje, quarta-feira, ali no Convés do Marinheiro. E o pessoal que for direto para o jogo com o carro ou do jeito que a torcida geralmente gosta de fazer, aí é R$ 40 na hora do jogo e 20 a meia lá no estádio do SESI. Igor, o balanço dessa partida final da SEMI que nós tivemos agora no último domingo, alguma baixa no Marcílio Dias, alguma baixa no Metropolitano? Os dois treinadores terão força máxima para esse primeiro jogo? Olha, a baixa no Metropolitano é certo que é o lateral direito, o Paulinho. O Paulinho ele foi expulso contra o Camboriú e deve desfalcar a equipe do Metropolitano. Provavelmente deve ser Zé Vitor, o substituto Paulinho. O Zé Vitor, que é zagueiro, mas também atua na lateral direita. Então, o Metropolitano deve ir com Igor, Zé Vitor, Douglas, Elton e Rodolfo, Palhinha, Marcelo Goldrin, Igor, o craque do time, que é o Ari Moura e artilheiro, William centroavante e o camiseta número 10, o Bruninho. Esse deve ser a equipe do Metropolitano. Do Marcílio Dias, o técnico Vaguinho tem a equipe completa à sua disposição. Não há nenhuma baixa, porém, em entrevista à Rádio Univale, o técnico Vaguinho citou que pode poupar alguns atacantes lá na cidade de Blumenau e, na minha opinião, acredito que talvez ele deva poupar pela condição do campo e pela sequência de jogos, talvez ele deva poupar o Schwenk. Na verdade, eu nunca gostei dessa frase. Poupar jogador no primeiro jogo, tendo o segundo jogo. Haja vista que o primeiro jogo entre Marcílio Dias e Fluminense, lá em Joinville, o Marcílio Dias fez
a vantagem que precisava para ter tranquilidade no segundo jogo. Venceu por 3-1. Então ele veio com um pouco mais de tranquilidade para o jogo. Mesmo assim, foi um jogo encardido, um jogo apertado. Então você vai jogar o primeiro jogo na casa do adversário e poupar, eu acho que não é um bom indício, não. Porque qualquer resultado negativo do Marcílio Dias lá vai ter que tirar o prejuízo aqui. E tu vê que os dois jogos, lá dentro, em cima do teu comentário, os dois jogos, tanto do Camboriú, do Metropolitano contra o Camboriú, como do Marcílio Dias contra o Fluminense, o resultado se fez no primeiro jogo. Exatamente. Tanto é que os dois jogos que houver em Camboriú e aqui no Gigantão, em Itajaí, os resultados não dariam o título, a classificação, vamos dizer, melhor dizendo, para a equipe do Marcílio Dias para o Metropolitano, se não fossem o resultado do primeiro jogo. Porque eu acredito que você tem que ir para o jogo para vencer. Você pode até perder. Perder faz parte do futebol, faz parte do jogo. Mas eu vou jogar para ganhar. Eu vou jogar com uma filosofia de conquista de título. E a somatória dos dois jogos é que me interessa. Eu não posso jogar, poupar esse ou aquele. Não, vou poupar, vou deixar ele para o segundo jogo, lá no segundo jogo. Não dá. Tem que partir para cima. Eu fui lá, coloquei minha força máxima, perdi o jogo, até perdi de goleada, perdi o título. Mas eu entrei para ganhar o jogo. Eu usei os meus melhores jogadores no momento, no meu entendimento, usei os meus melhores jogadores para o primeiro confronto e vou usar os melhores no segundo confronto. Eu não vejo, eu não gosto desse tipo de argumentação de muitos treinadores. E até um detalhe aqui, que às vezes você manda os olheiros observar jogo, depois traz informação para você, ele confunde mais a cabeça do que te ajuda. É verdade. Entende? Ele confunde muito mais a cabeça do que te ajuda. Porque você traz a informação, o Ingo é um zagueiro, é um atacante, forte. Aí eu vou chegar para o meu defensor e dizer o seguinte, olha, tem que ficar cuidando do Ingo. Por que cuidar só do Ingo? Tem que cuidar do contexto. Aí eu vou para lá, eu vou ficar preocupado, que tu pediu para mim fazer, eu vou ficar olhando onde é que está o Ingo, onde é que está o Ingo, onde é que está o Ingo. E os outros estão fazendo gol lá nas minhas costas. Porque eu vou ficar preocupado. E falando em fazer gol, Eladio, a equipe do Marcílio tem que ter muito cuidado hoje com o ataque do Metropolitano, para a equipe toda, mas em principal com o ataque do Metropolitano, que dos 5 artilheiros que lideram o ranking lá da federação da Série B, 2 da equipe do Metropolitano estão entre eles. O primeiro e o segundo é da equipe do Camboriú, e o terceiro é o William, da equipe do Metropolitano, com 8 gols, e o quinto é o Ari Moura, com 7 gols. Então, os 2 artilheiros da equipe do Metropolitano estão lutando pela artilharia do campeonato ali. Então, a zaga ali, principalmente o Igor Brondin e o Rogério, tem que ficar muito ligadinho aí que o ataque no Metropolitano, assim como o zagueirão Elton lá do Metropolitano, quando sobe na bola parada, também é um artilheiro também. Um outro detalhe, Ingo, é lógico que nós vamos ainda falar na quinta, na sexta, nós vamos falar bastante a respeito do jogo final aqui em Itajaí. Desse jogo da semifinal, na decisão contra o Fluminense, muitas reclamações da torcida, problema de abertura de portões, os problemas todos que aconteceram. Algum diretor comentou alguma coisa com vocês a respeito do qual será a atitude para o próximo jogo? O que foi comentado também na Rádio Univale com a imprensa é que a diretoria do Marcílio Dias, com o Lucas e o seu presidente, iria entrar num acordo, numa conversa com o pessoal da PM ali sobre a segurança pública para que facilitasse um pouco mais o horário da chegada ali e a abertura dos portões para que o torcedor pudesse ter melhor acesso ao gramado, ao campo, vamos dizer, melhor dizendo, às arquibancadas ali. E é claro que o Lucas também pede à diretoria que o torcedor do Marcílio Dias facilite um pouco mais a sua entrada em campo, que seria a associação, que o torcedor se associe ao marinheiro, faça a sua carteira, além de ter vantagem no desconto do ingresso, ele também terá benefício nos jogos futuros, porque eu acredito que talvez domingo, dependendo do resultado de hoje à noite,
possa haver uma superlotação novamente, e a tendência é, sei lá, de futuramente o Marcílio ter estádio lotado e talvez 1 ou 2 dias antes o estádio já, os ingressos está lotado, e quem vai se beneficiar com isso é o sócio torcedor, que vai ter prioridade na entrada do clube. Então, a princípio, a diretoria está visando muito a parte do policiamento para que há um entrosamento e facilite ali na hora do horário e da entrada do torcedor. Um detalhe o fato de você se associar é que ajuda. Eu não sei o quanto ajuda, tá? Pelo valor da mensalidade, eu acho que ajuda mais o torcedor do que propriamente o clube. Em termos de valores, é verdade. Para o torcedor do que para o clube. Os valores, né? Hoje o mínimo que tu chegas para fazer uma carteirinha de sócio e tu não precisa nem sair de casa. Tu pode pegar o teu notebook, o teu celular, o teu computador e fazer a tua carteira de sócio e acertar por ali. O mínimo hoje para te ter a carteira de sócio e entrar no Marcílio Dias é R$30. Então esse é o valor do sócio. Se for num jogo, só um jogo, você vai pagar R$30, R$40. Exatamente. Então é tudo de vantagem para o torcedor. Por isso que no momento que o Marcílio Dias está nessa ascensão, a gente não sabe o amanhã. Amanhã, pelo que vai encaminhando aí, pelo que a gente vai conversar também sobre a troca do gramado do Marinheiro, porque a visão é futurista. Então, o momento de se associar é agora, porque mais para frente, a tendência de um estádio melhor é aumentar o preço. Aí um detalhe também, né? O Marcílio Dias acaba de carimbar o passaporte para a primeira divisão. Isso quer dizer que o Marcílio Dias termina agora o campeonato da segunda divisão, decidindo contra a equipe do Metropolitano, primeiro jogo hoje, segundo jogo no domingo. Dia 16 de setembro inicia a Copa Santa Catarina, que vai até novembro. Terminando a Copa Santa Catarina, o Marcílio já vai começar a se preparar para o início do campeonato da primeira divisão em 2019, lá que deve começar no mês de fevereiro. Então, a vantagem de você ser sócio hoje é muito grande. Porque o ingresso para se associar, ele pode futuramente, em janeiro, fevereiro do ano que vem, que é a Série A, ele já pode ter um outro preço para conseguir se associar. É claro que o torcedor encontra a gente nas ruas e pergunta, olha, mas eu sou sócio, qual é a vantagem que eu tenho? Mas assim, por R$30 tu já tem a vantagem de entrar no jogo. E ainda hoje viajou para Las Vegas o Léo, que ele é atleta do jiu-jitsu. O Marcílio Dias está colocando uma academia dentro do estádio, embaixo da arquibancada, e futuramente vai acertar a parte da escolinha do clube. Então, o associado ainda terá mais esse benefício, que é a parte de lutas ali por um entrosamento, e também, futuramente, a escolinha de futebol para o filho. Já que você entrou nesse lado social, há também, isso é uma conversa que os diretores fizeram comigo, que tinha aquele espaço ali onde tinha uma garagem num prédio, que eles tinham ocupado uma parte do terreno do Marcílio Dias, na Marcos Conder, ali, e eles readquiriram esse espaço e ali futuramente eles querem fazer um espaço de lazer para o torcedor. Mas tudo isso nós vamos conversar depois do nosso intervalo. Nós já estamos no nosso intervalo e voltaremos falando da rodada da Série A, que será hoje, e também complementando esse assunto do Marcílio Dias, na vantagem de você ser sócio do clube. Voltamos em seguidinho. Estamos de volta e esse nosso segundo bloco temos o apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias, estádio em que vai ser o palco da grande decisão da segunda divisão. E, complementando o assunto do primeiro bloco, nós estamos falando aqui, eles tentam fazer uma área de lazer naquele lado ali da Marcos Conder. Não sei ainda se o Ingo tem essa informação ou não, mas também tem melhorias no estádio, vão mexer no gramado também? Foi feito um acordo junto com o prefeito Volney Morastone e vai ser feito entre empresários, prefeitura e o clube. Deve ser totalmente modificado o gramado do estádio Marcílio Dias. Antes era renovado uma parte, renovada a parte dos goleiros. Na época o Tarcísio tirou tudo e colocou tudo, aquelas leivas de grama. Parece que não,
pelo menos o comentário é que não foi bem aceito o tipo de grama que está ali, porque é uma grama que acaba não tendo muita resistência, então vai ser tirado tudo novamente, vai ser mudado o sistema de drenagem do campo e isso deve ser feito o mais rápido possível. Então tem a Copa Santa Catarina, ainda não temos informações ainda de como vai funcionar os jogos do Marcílio Dias, mas a ideia é que será totalmente mudado. Começa então já, imediato? A ideia é começar imediato. Termina domingo, segunda-feira o pessoal já está na... E é algo que também, Eladio, o pessoal do Clube Atlético Itajaí, o seu presidente William, ele tinha um acerto financeiro, parece que era o aluguel, para que o Atlético Itajaí, o Clube Atlético Itajaí, pudesse mandar os seus jogos da Série C do Campeonato Catarinense no Gigantão, ali no Hercílio Luz. Aí com essa mudança de planejamento, a gente deve trazer mais à frente aí como vai jogar o Clube Atlético Itajaí na Série C do Campeonato Catarinense. Mas vão mudar todo o gramado ali, vão preparar para 2019. Só para concluir esse assunto do jogo de hoje, do Marcílio Dias contra o Metropolitano, ontem o Ingo trouxe a informação da escala de arbitragem e também uma preocupação. Hoje eu conversei com o Crispim, que é assessor da federação, e fiz a mesma indagação. Um jovem de 22 anos, não, ele está sendo monitorado, os jogos que ele tem apitado, ele tem agradado à comissão de arbitragem e por isso um prêmio que é dado a ele, ele vai comandar esse jogo. Continuas ainda preocupado com a presença do árbitro nesse jogo de hoje? É preocupante porque ele está sendo monitorado, eu dou certeza ao que comentou o Crispim, porque realmente a gente cobre os jogos e a gente tem visto a equipe da Federação Catarinense nas gabines com câmeras e pranchetas fazendo a anotação dos atos, então eles são monitorados. Mas assim, ele fez bons jogos, 5 jogos no Campeonato Catarinense da Série B, mas nenhum jogo assim a nível de um Marcílio Barroso, a nível de um Metropolitano e Beck. Então, é um jogo assim que realmente ele subiu rapidamente para uma final de campeonato da Série B. Achei assim que, de momento, é um jogo, na minha opinião, ainda mais com o gramado molhado em Blumenau hoje, ainda vai prejudicar um pouquinho mais a arbitragem. Quem jogou sabe que com o gramado molhado, a arbitragem tende a se preocupar um pouquinho mais em termos de chegadas violentas, principalmente carrinho. Mas acredito que o nosso amigo Gustavo Ervino, vamos ver, vamos esperar, vamos dar esse voto de confiança que a federação está dando, Eladio. Pois é, então, nós temos uma tabela aí do jogo? Temos, né? Tem uma tabela? Temos uma tabela. Então nós vamos aí a tabela do brasileiro da Série A, e esse brasileiro que está começando a pegar fogo é o primeiro jogo do retorno. E nós teremos aí um confronto extraordinário. Mas vamos à tabela, depois nós vamos falar sobre esse confronto extraordinário, no meu ponto de vista. Vamos lá? No Campeonato Brasileiro da Série B, jogos da terça-feira, nós tivemos aí Brasil de Pelotas 0, Paysandu 0, Avaí, bom resultado sobre o Juventude 1-0, Criciúma 2, Coritiba 2, não é um bom resultado para a equipe do Criciúma, para jogar em casa. O Criciúma estava ganhando de 2-0? Exatamente. Londrina 1, Ponte Preta 0, a Ponte que estava lá em cima acabou estacionando. Goiás 2, São Bento 1, o Boa Esporte 0, Figueirense 2, excelente resultado para o Figueirense. CRB 2, Fortaleza 1, Guarani 2, Atlético Goianiense 0, Oeste 2, CSA 1 e Sampaio Correia 0, Vila Nova 0. Rodada completinha ontem. No Campeonato Brasileiro da Série A, na 20ª rodada, portanto a primeira rodada do retorno, programação para esta quarta-feira. Paraná vai enfrentar o líder São Paulo, o Bahia vai pegar o Internacional vice-líder, o Sport pega o Atlético Mineiro, o Palmeiras pega o Botafogo, Fluminense pega o Corinthians e o Grêmio pega a equipe do Cruzeiro. No Campeonato Catarinense, jogos que nós analisamos no primeiro bloco, concluímos no segundo bloco. Nesta quarta-feira, primeira partida da grande final, Metropolitano e Marcílio Dias. Eu falei aqui um jogo extraordinário, porque já é extraordinário um treinador ficar o tempo em que Mano Menezes está no Cruzeiro e o tempo que Renato Gaúcho está no Grêmio. Então, treinadores que passaram de um ano no comando técnico de uma equipe e vão jogar hoje um confronto entre essas duas forças.
Por que você, qual é o argumento, qual é a posição que você tem a respeito dessas quedas constantes dos nossos treinadores? O porquê que isso acontece? Elad, é complicado ser treinador hoje no Brasil, principalmente porque tu tem que conciliar muitas coisas. Além, se tu não forma um elenco, quando tu forma um elenco, é um pouco diferente. Mas na maioria dos clubes que trocam de treinador sucessivamente, o treinador que chega, ele pega um elenco que ele não montou. Então ele vai ter que fazer um trabalho da forma dele em cima de jogadores que ele nem conhece. Outra coisa que os clubes geralmente pedem é que tu use o jogador de base, para que eles possam também financeiramente suprir as suas necessidades. Então, o treinador, se ele coloca a base para jogar e a equipe não vence, ele fica culpado. Se ele não coloca a base para jogar e coloca jogadores, vamos dizer assim, que ele não trouxe, mas já estão ali por diretoria ou por empresários ou de outra forma, ele também é culpado. Então, ao invés de mandar 11 embora, é muito mais fácil tu mandar o treinador embora e contratar um novo treinador. Por isso que eu falo que hoje o treinador no Brasil, ele tem que ser 80% na parte psicológica. Então, o treinador hoje tem que falar bem e tem que convencer o jogador que a melhor forma de jogar é aquele que ele está... Não em termos de treinamento, que é muito pouca ali a diferença entre treinamento ali. Eu acho que no Brasil o que manda muito é a psicologia, a forma que o treinador passa. Por isso que geralmente quando entra um treinador novo e 1 ou 2 jogos já acontece o resultado, mas o que houve? Ele não teve nem tempo de trabalhar, como o Nisca no Ceará. O Nisca no Ceará é um exemplo disso. A parte psicológica do Nisca tem feito a diferença na equipe. O Lisca é um treinador que ele definiu bem, ele tá no Ceará agora. O Lisca definiu bem a função do treinador. Eles fizeram uma pergunta para ele numa entrevista, o que ele achava da carreira, tal. Não, tudo tranquilo. Ele é meio doido, meio maluco mesmo, o Lisca é louco, é maluco. Ele disse, tá, tudo bem. Eu venho para um time para trabalhar 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Dificilmente eu venho com a ideia de ficar 1 ano. Porque eu sei que não vou ficar, porque eu vou perder. E aí no Brasil, se você perder, você está fora. Independe. Ou você é vencedor para permanecer na sua equipe, ou você, se perder 3 partidas, você é mandado embora. Essa foi a definição do Lisca na sua entrevista. Então, o treinador de futebol, ele leva tantos problemas para campo. Primeiro deles, vamos pegar aí o Flamengo como exemplo, que é o do James aqui. O Júnior, agora, estava estourando, mas não chegou a fazer 17 anos. Já mandaram embora. Já foi embora, foi vendido. Aí, daqui a pouco, surge um jogador no Santos, quando está estourando, para poder dar para o clube o retorno, vai embora. E aí ele vai estourar lá nos outros times lá na Europa. É o que vai acontecer com o Pedro do Fluminense. O Pedro não vai ter muito tempo, até pela situação que o momento que vive o Fluminense. Depois da convocação agora para a seleção brasileira, botou a amarelinha, já está. A convocação, na verdade, ela é um degrau na parte de contrato, né? Então tem muitos jogadores que às vezes são até convocados, mas não chegam a atuar na seleção. Mas só a convocação muda totalmente em termos de contrato. E pela situação que vive o Fluminense, o Pedro aí provavelmente é uma moeda valorizada. O Pedro foi merecidamente convocado e acho eu que nessa convocação a ausência do Gabriel Jesus, até pelo que o Tite disse, que taticamente o Gabriel Jesus era um jogador fundamental no esquema que ele implantou para a seleção brasileira e não convocou o Gabriel Jesus. Fala uma coisa e age de outra forma, né? E então... depois, aí ele diz o seguinte, deixei de jogar para atender o treinador e não fui convocado. Exatamente. Amanhã estaremos de volta para analisar este primeiro jogo entre Marcílio Dias e Metropolitano. Vamos torcer que pare um pouquinho de chover e que tenhamos um belo espetáculo e que a arbitragem passe despercebida nesse jogo. Um abraço e até amanhã.